sequência, né, a nossa conversa sobre a questão do planejamento formal, né, a gente agora vai tratar um assunto aqui que é um assunto base, né, base lá para a questão do planejamento estratégico formal. E aqui nesse ponto você vai ver o quanto que a falta de um planejamento formal sobrecarrega principalmente você, proprietário, proprietária, de um pequeno negócio. Então, tratando dos níveis de responsabilidade no processo decisório, que está diretamente ligado a um planejamento formal, a gente vai ter que o nível institucional ou estratégico, né, que é aquele nível mais global, que é o nível que vê lá do topo da pirâmide, né? Você como proprietário, como presidente, como CEO, como queira chamar, está nesse nível, né? E esse nível é aquele que se localiza no ponto mais alto nível da hierarquia da organização. Desenvolve e define a finalidade, os objetivos, as estratégias e os planos de longo prazo. Ou seja, quando você fala de nível institucional estratégico, é aquele que está olhando a empresa a longo prazo, como que a empresa vai estar daqui a 5 anos, 10 anos, 15 anos, e vai estar elaborando esses objetivos e essas estratégias e a finalidade do negócio, né? O que meu negócio é, o que será e como ficará seguindo essa jornada do planejamento. Supervisiona as atividades de diversos departamentos que constituem a empresa, então olhando sempre aqueles números mais globais, né? Se atingiu a receita esperada, né? Se bateu a meta de custo, sempre olhando o nível, olhando de um nível mais elevado, os números mais globais fornecidos ali pelo seu corpo gerencial. No contexto das pequenas empresas, o dirigente máximo, na maioria das vezes o proprietário, né, aqui que a gente fala de como essa questão da falta de planejamento sobrecarrega você, proprietário, você, proprietária. Então você que exerce na maioria das vezes, né, quase que 100% das vezes a gente pode dizer, exerce todas essas tarefas de maneira informal e centralizada. Isso aqui dificulta muitas vezes o seu campo de visão para que possa enxergar as mudanças de mercado, as novas demandas, os novos hábitos de consumo, e é o que muitas vezes trava o crescimento da sua empresa. O próximo nível que a gente tem é o nível intermediário, que também pode ser chamado de tático ou gerencial, e é aquele que está imediatamente subordinado a você, né, proprietário, presidente, CEO da companhia, e é responsável pela implementação e coordenação dos objetivos e estratégias definidos pelo nível institucional. Ou seja, uma vez que você define essas estratégias, esses objetivos mais globais, quando você desce para o nível tático, gerencial ou intermediário, como queira chamar, esses planos deixam de ser desenhados de forma mais global, como feito na hierarquia diretamente acima, que é institucional ou estratégica, e passa a ser um tanto mais detalhado, né? É a tradução daquela coisa mais geral imposto ali pelo nível institucional, desenhado e traduzido de uma forma mais detalhada, esse caminho para ser seguido pelos departamento diretamente abaixo operacional, que é aquele que faz a coisa acontecer, que põe a mão de fato na massa. Exerce o papel de mediação entre a alta administração e o nível operacional, através da implementação de regras e a transmissão de informações de cima para baixo na hierarquia, que aqui geralmente o pessoal chama de top-down, né, de cima para baixo. Então esse nível gerencial, ele é justamente esse canal de comunicação, né, entre a alta administração e o nível operacional. E no contexto das pequenas empresas, muitas vezes essas atividades também são concentradas pelo dirigente máximo, que é o proprietário. Então, mais uma vez, a gente vendo que essa falta de planejamento, de organização, de revisão de estrutura da empresa, muitas vezes sobrecarrega você de tal forma que você
mais uma vez repetindo, perde esse campo de visão do que está acontecendo no mercado e quais mudanças a sua empresa precisa fazer para atingir os objetivos. O nível operacional ou técnico, né, que é aquele mão na massa, né, é o chamado muitas vezes de chão de fábrica, que é aquele subordinado imediatamente ao nível intermediário. É responsável pela programação e execução de rotinas e tarefas básicas da empresa. Então é aquele time que está ali na rotina mesmo, fazendo a coisa acontecer, é o chão de fábrica, é a produção, é o time que põe a mão na massa mesmo, né? A transformação de matéria-prima em produto acabado, né? Como a gente falou, é a elaboração da folha de pagamento, atendimento a clientes, a efetivação de vendas e etc. E no contexto das pequenas empresas é comum que dirigentes de níveis institucional e intermediário estejam envolvidos em atividades do nível operacional, por exemplo, o proprietário realizando vendas. Então você vê que essa falta do planejamento formal, né, de uma revisão de estrutura, que compromete o seu campo de visão, que compromete, por consequência, o crescimento da sua empresa, faz com que você se envolva até mesmo com atividades operacionais. Talvez para você que é proprietário de pequeno negócio, talvez você até goste, né? E não há nada de errado com isso, de estar ali no contato direto com o cliente. Mas isso tem que ser algo pontual, não pode ser uma coisa do seu dia a dia, porque se você tem o objetivo de fazer o seu negócio crescer, de prosperar, de conseguir atender o mercado de forma mais efetiva e ganhar maior participação de mercado, você tem que estar participando de decisões mais estratégicas, olhando para o futuro da sua empresa, para a visão de longo prazo e não ali perdendo muito tempo com atividades operacionais. E aí a gente, ilustrando isso, o nível institucional é responsável pelas decisões que afetam a empresa como um todo. O intermediário é responsável pelas decisões que afetam cada uma das áreas funcionais, departamentos ou divisões. E o operacional é responsável pela programação e execução de tarefas, da rotina, do dia a dia, do chão de fábrica, mão na massa. Então é isso que a gente queria falar sobre os níveis de responsabilidades. Na sequência, a gente vai estar tratando mais sobre essa questão de nível de responsabilidade, os tipos de planejamento, que é o estratégico, o tático, operacional, que estão diretamente ligados a esses níveis de responsabilidade. Então vamos para frente, que ainda tem muito que ser conversado.